Olá, boa tarde. Aqui é o pastor Marcelo Teófilo, no canal Som de Graça, como mensagem para sua edificação. Baseada em Jesus, estamos aprendendo com Jesus, estamos aprendendo a viver com Jesus. E aí vamos seguir suas orientações. Em Mateus capítulo 13, ele nos apresenta parábolas. E Mateus vai informar para a gente o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. E ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Estamos lendo Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 4, e depois vamos até versículo 18 e 19, quando Jesus faz a explicação da parábola, de parte da parábola. Depois a gente vai seguir com o mesmo raciocínio, entendeu? Então aqui nesse primeiro momento da parábola, há duas coisas, há duas ações ocorrendo. O maligno arranca a semente e a tira do coração da pessoa, mas isso só é possível porque a pessoa que recebe a semente, que é o Evangelho, não a entende. Como é que uma pessoa pode não entender a palavra de Deus? Para entender a palavra é preciso primeiro um sincero desejo de ouvir a voz do seu Senhor. Hoje já ouvimos tantas vozes competindo por nossa atenção que dificilmente queremos ouvir outra. Especialmente uma voz que pode dizer algo que não nos agrada. É necessário também muita paciência, não porque Deus se esconde, mas porque nossas mentes estão tão obscurecidas pela enganação e mentiras da nossa cultura. Podemos até ouvir a voz de Deus e pensar um pouco sobre o que ouvimos. Infelizmente, é só isso que muitos fazem. Escutam um pouco, formam uma opinião e encaixam o que ouviram nos planos que já formaram por suas vidas e seguem adiante. Impacto do Evangelho? Nulo. Mudança de vida? Insignificante. O Evangelho levado no bico do corvo malvado para nunca mais produzir fruto naquele campo onde Deus um dia deu vida. Cuide bem do seu coração. Desliga a televisão, o rádio, o celular. Não é uma questão simplesmente de desligar mesmo o aparelho. A questão é o foco que você dá a esses aparelhos. Tome a palavra de Deus e sente-se numa cadeira e leia, ouça a palavra, mas reflita nela também. Ore-a, decore-a, mastigue-a e aplique-a à sua vida. Pergunte-se: eu estou vivendo estas palavras? Tem algo aqui que eu preciso mudar para parar, acrescentar à minha vida? Vale notar que em português as palavras entender e atender têm a mesma raiz do latim, tendere. No Evangelho de Mateus, aquele que de fato entende a palavra atende ao seu chamado. Você entende? Jesus prosseguiu. Para dela, parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz, não tinham raízes. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raízes em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Não basta ouvir o Evangelho e se emocionar com sua mensagem. Precisamos que ele desça e se aprofunde em nossas almas. É bom se animar nos cultos da igreja. Um louvor tocante pode emocionar e fazer as pessoas sentirem a presença de Deus. Algumas pessoas, ao ouvirem uma mensagem especialmente persuasiva, entregam logo suas vidas a Jesus. O perigo não está na emoção, mas em decisões feitas com pouca base
e que não se aprofundam depois. Sentimento é bom, mas não vivemos no pique das experiências. Temos que conviver com os vales de desafios e provações e com a longa caminhada pela frente. A vida cristã tem bênçãos e privilégios, também responsabilidades e labor. As histórias de Pedro e Paulo nos emocionam, porém foi preciso também um Mateus que escrevesse este evangelho que trouxe Jesus tão vivo e real para milhares de gerações. Certamente, para isso foram necessários anos, provavelmente tediosos e frustrantes, enquanto ele escrevia e editava esta obra de valor eterno. Mateus perseverou em sua obra porque tinha raízes. Persevere na palavra, alimente-se diariamente dela, caminhe com Deus em oração todo dia, busque seu dom e sua área de serviço na igreja e sirva. Não precisamos de outro evangelho de Mateus, mas, se você permitir, Deus escreverá as boas novas através da sua vida. Pode levar muito tempo, mas o resultado será o glorioso. Basta você permanecer nele até que a obra seja concluída. Valerá a pena, com certeza. Jesus continuou e disse assim: outra semente, outra parte da semente, caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Aí ele vem depois e explica, no versículo 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. No caso dos dois primeiros solos, um perdeu a fé e o outro a abandonou. No terceiro solo, a passagem não diz que a pessoa sai do meio cristão, mas ela fica infrutífera. Ela pode até permanecer na igreja, no convívio com os outros cristãos, enganado e enganando. Porém, ela está morta espiritualmente, porque toda árvore boa produz fruto. A preocupação com a carreira, casamento ou bens materiais não é novidade. 2000 anos atrás, o enganador roubava almas com a simples preocupação com as mesmas coisas. O problema não é o objeto da preocupação, mas o fato da pessoa se preocupar com qualquer coisa mais do que ela se preocupa com a vontade de Deus. Basta isso para o inimigo ganhar mais uma alma. O fruto que o discípulo produz é não só a mudança em atitudes, como o fruto do Espírito, mas o impacto na vida das outras pessoas ao seu redor. Você está vendo amigos e colegas seguindo Jesus e se aproximando dele por causa da sua influência? Você está sendo sal da terra e luz do mundo? Você vê o fruto do uso do seu dom para servir irmãos? Oswald Chambers observou que a preocupação é, no final das contas, nada menos que infidelidade, porque a preocupação significa que não temos fé em Deus, que Ele pode cuidar dos detalhes práticos das nossas vidas, e é só isso que nos preocupa. Não é o diabo que sufoca a semente, perceba bem, são as preocupações. Quais são as suas? Se você quer que Jesus lhe use, que sua vida seja um campo fértil para a obra do Senhor, determine hoje confiar em Deus e deixe Ele cuidar dos detalhes. Procure na palavra, peça ajuda a irmãos maduros e ore a Deus para que Ele lhe mostre quais os frutos que Ele criou para produzir a vida frutífera que você foi destinado a viver. Aleluia! Jesus prosseguiu e disse finalmente: ora, ainda uma outra parte da semente caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí no versículo 23 de Mateus 13, ele explica: finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Na parábola do semeador, semente é a mensagem do reino, a palavra, o evangelho. É necessário ouvi-la, mas é também necessário entendê-la e vivê-la. Precisamos nos dedicar não só a escutar pregações e aulas e ler nossas Bíblias, mas também a procurar entender. Só assim podemos aplicar a palavra de Deus às nossas vidas e dar frutos que possam permanecer, né? Se fizermos isso, ela gera este fruto sem falta. Você está realmente se esforçando para entender e aplicar a Bíblia
na sua vida? A palavra de Deus tem o propósito de produzir efeitos e mudanças em nós. As mudanças serão visíveis e notáveis. Um pouco antes do Evangelho de Mateus, Jesus declarou que a marca visível dos verdadeiros membros da família de Deus é que eles fazem a vontade do Pai. Jesus disse isso em Mateus capítulo 12. Objetivamente, você pode ver o fruto da palavra de Deus em sua vida? Hoje mesmo você enfrentará decisões e escolhas que serão ou para Deus ou não. Chame Deus para lhe informar e iluminar suas decisões. Aplique a palavra dele às escolhas que você está encarando. Seus planos, compromissos e decisões lhe deixarão mais próximos ou mais distantes de Deus, de acordo com a base que você usou para fazê-los. Faça a decisão e tome a direção em sua vida que será digna do sacrifício que foi feito por você. Conclusão: Deus tomou a iniciativa. Apresentou-se num discurso multiforme. Sua mensagem é uma boa semente. Jesus é a mensagem cabal de Deus. Nossa responsabilidade, solo do nosso coração precisa estar arado, preparado. Ouvir, crer, obedecer, ou seja, desenvolver um relacionamento com Deus vivo. Pautar a vida pela Rota 66, a fim de descobrir onde nossa vida encaixa na história de Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço pastoral, que o Senhor nos ajude a ouvir, crer e obedecer, e assim termos uma vida frutífera para a honra e glória